Queria dar boa noite a todos vocês que estão acompanhando a gente. Doutor Cazé, muito obrigada pela oportunidade, disponibilidade para estar aqui conversando com a gente, um assunto tão sério e tão delicado, né? Eu estava falando com o pessoal que eu sempre tento trazer um bate-papo leve, descontraído, mas com esse assunto de pedofilia não tem como a gente aliviar, porque é um assunto recorrente. Acontece, igual nós estávamos falando sobre, igual a violência doméstica contra a mulher também. Não escolhe classe social, não escolhe religião, não escolhe nada, ataca todas as classes. Então, gente, boa noite. Enquanto vocês estão entrando, eu vou pedir o doutor Cazé para se apresentar para a gente. Fala um pouquinho sobre você, doutor Cazé. Oi, Rízia, boa noite para todo mundo. Vamos entrar, todos bem-vindos. Vamos falar sobre esse assunto que, de fato, sim, é pesado, mas é necessário, é importante que a gente fale, porque, no fundo, nós falamos disso. Ao falar disso, a gente está praticando a prevenção. Só de falar nesse assunto, a gente já está protegendo crianças e adolescentes de crimes sexuais, de abuso sexual, de exploração sexual, crimes cujo conjunto a gente chama de crimes de pedofilia. Hoje estou até com a camisa aqui, ó, tá vendo ao contrário, né? Essa é em homenagem aos Titãs, que são os caras, assim, eu sou muito fã, e eles também deram uma força, sempre dão uma força muito importante para divulgar esse trabalho de prevenção, né? A minha não chegou ainda. Doutor Cazé, só interrompendo um pouquinho, gente, igual eu falei no início, essa live ela é de utilidade pública. Então, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, a caixinha de perguntas vai estar aí para você se manifestar durante o tempo todo, tá? Então, hoje nós estamos batendo um papo com o doutor Cazé Fortes, promotor de justiça da Vara da Infância e da Juventude de Divinópolis, e nós vamos estar falando de pedofilia. Só mais um comentário antes de eu passar a palavra para ele. Nós estamos falando de educação, nós temos que quebrar tabus. A vítima nunca tem culpa. Nós temos que quebrar isso do medo, da vergonha, das ameaças que elas sofrem e tomar coragem. Doutor Cazé, a palavra é sua. É isso mesmo, isso que você falou e é perfeito, né? A gente tem que falar, ter coragem de falar disso, porque falar é importante para a prevenção e para a repressão desses crimes também. Porque todo criminoso pedófilo é, por natureza, um covarde. A partir do momento que ele sabe que tem gente tomando conta, que tem gente cuidando, isso inibe a ação dele, né? Eu sou promotor de justiça do estado de Minas Gerais há 29 anos. Eu nunca fiz outra coisa na vida, eu comecei bem cedo. Comecei logo que eu formei, com 22, e estou aí até hoje. Esse trabalho, Todos contra a Pedofilia, se iniciou há 12 anos atrás, no âmbito da CPI da pedofilia. Foi uma CPI instaurada no Senado Federal, cujo presidente foi o Magno Malta, né? E quando o Magno e outros senadores que compuseram a CPI a instauraram, eles convidaram algumas pessoas para trabalharem num grupo de apoio técnico, alguns promotores, juízes, delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil, advogados, presidentes de algum grupo de umas 12 pessoas. E eu tive a honra de fazer parte desse grupo. E por isso que se iniciou o trabalho Todos contra a Pedofilia. Nasceu ali, naquele âmbito, né, para investigar abuso e exploração sexual no Brasil. Foi a CPI mais longa da história do Brasil. Durou quase 3 anos. Né? E os resultados dela estão aí até hoje, como, por exemplo, a lei da pornografia infanto-juvenil, né, que está em vigor, modificou o Estatuto Criança e Adolescente. Tive a honra de poder participar da redação dela, a Lei Joana Maranhão, que fala da prescrição de crimes de abuso e exploração sexual, e tantas outras que tem por aí. Eu citei essas duas, que são as mais relevantes. Tem também a Lei da Dignidade Sexual, que modificou o Código Penal, que veio de outra CPI, mas que teve um apoio, uma participação importantíssima da CPI da pedofilia também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque a gente discute tanto pedofilia, gente, hoje é simbólico, porque é o dia da infância,
né? É Então, na hora que verdade. nós estávamos combinando a live, eu achei muito simbólico. E quando a gente fala de pedofilia, doutor, o que é pedofilia? Ótima pergunta. Eu lembro que você falou, deu algumas datas, eu falei, não, vamos no dia 24 mesmo, eu desmarco o que Isso. tiver, porque é um dia importante, é o dia da infância. Né? Mas que é a pedofilia? Essa pergunta eu gastei um capítulo do meu livro para responder. Mas você já recebeu? Eu mandei para Não, você. não recebi ainda. Pois é, mandei imediatamente, mas eu imaginei que não ia dar tempo. Mas você vai receber o livro, 2 camisas, uma para sortear, inclusive, se você Isso. quiser. Mas pedofilia tem 2 sentidos. Vou tentar explicar bem rapidamente. Tem os crimes de pedofilia e a pedofilia no campo clínico. É a mesma palavra que etimologicamente, ou seja, ao pé da letra, ela significa ter afinidade com crianças. Pedos, criança, filia, afinidade. Então, pedofilia é isso, afinidade com criança. Mas ela serve para designar, dentro da área clínica, dentro da área da psiquiatria, da psicologia, ela serve para designar uma das diversas parafilias que existem. O que é uma parafilia? Parafilia é uma preferência ou orientação sexual não ortodoxa. Vamos dizer assim, é uma espécie de tara. Zoofilia, atração sexual por animais. Necrofilia, atração sexual por pessoas mortas. Riparofilia, atração sexual por pessoas imundas. E tem centenas. Dentro da própria pedofilia, que é a atração sexual por crianças pré-púberes ou semipúberes, ela tem diversas nuances e subtipos. E isso não é exatamente uma doença. Você pode chamar assim se quiser, mas pedofilia é um gosto sexual. A pessoa tem atração sexual por criança. Ela sente tesão, desculpa o termo, por Tá criança. certo. Né? Isso, a pessoa que é pedófila ou tem pedofilia ou pederose, que é um outro nome, né? Na definição clínica, ela não é necessariamente um criminoso. Ela é uma pessoa que sente isso. E alguns se controlam, outros dão vazão a esse sentimento. E quando eles dão vazão a esse sentimento, eles cometem crime. Bem, essa é a definição da pedofilia no campo clínico. Agora vamos falar de outra coisa. Vamos falar do campo jurídico. Perguntando, né? a Itamara está falando que isso que ela queria saber, se a pedofilia é uma doença. Então, ela Pois tá falando... aí é que tá, olha só, é preciso a gente dar essa outra definição, porque quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós não estamos nos referindo a essa definição que já foi dada. Nós estamos referindo à definição jurídica. Crimes de pedofilia, sempre no plural, porque são vários, são dezenas de crimes que estão definidos lá no Código Penal. Eu deixei um aqui em algum lugar, depois eu mostro. Estão definidos também aqui no Estatuto da Criança e Adolescente. Alguns crimes estes de natureza sexual, que quando cometidos contra uma criança ou um adolescente, eles são chamados, no seu conjunto, de crimes de pedofilia. Então, assim, o estupro de uma criança é um crime de pedofilia. O tráfico de crianças para fins sexuais é crime de pedofilia. A pornografia infanto-juvenil é crime de pedofilia. A prostituição infanto-juvenil ou favorecimento a ela, a exploração dela, são crimes de pedofilia. A palavra pedofilia não está no Código Penal, não está no Estatuto da Criança e Adolescente, está em alguns tratados internacionais com esse sentido, está na jurisprudência, está na doutrina jurídica, mas não está na lei. É uma definição genérica. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, nós estamos falando todos contra abuso sexual, exploração sexual, estupro de vulnerável, tráfico de crianças e adolescentes, pornografia infanto-juvenil, prostituição infanto-juvenil, etc, etc, etc. Tem um monte de crimes. Excelente. Eu gastei outro capítulo lá do meu livro para falar desses crimes. Excelente. Então, são duas coisas diferentes, né? Quando a pessoa chega e fala assim, pedofilia não é crime. Bem, se você está falando da definição clínica, não é mesmo, não. Agora, existem crimes de pedofilia? Sim, existem muitos crimes. Onde que eles estão? No Código Penal, no Estatuto da Criança e Adolescente. E a pessoa que os pratica é um criminoso. Não é doente, não. É criminoso. Pode ou não ser também um pedófilo na definição clínica. Isso não vai influir muito na dosagem da pena, não.
Ótimo. Eu acho muito. Eles estão falando muito bem explicado. A Ivene está falando que em seu livro o senhor cita que é preciso e necessário aproximar a mão do coração, transformar intenções em ações. Se possível, gostaria que comentasse sobre isso. A primeira aí, ó, se o senhor A puder Ivene, comentar. a Ivene é uma grande assim, guerreira na defesa de crianças e adolescentes há vários anos. Né? Ela fez trabalho em várias cidades aqui da região, hoje ela está em Curvelo, né? Trabalhando justamente nessa prevenção. Um abraço para ela. Isso que ela está citando foi uma frase escrita por alguém sobre o meu livro, não fui eu que escrevi isso, na verdade. Eu acho que foi a Ana Beatriz Barbosa Silva, sabe? Ela que escreveu o prefácio. Se eu não me engano, foi a Ana que escreveu. E eu fiquei muito envaidecido, achei legal ela colocar isso, porque ela traduziu o que eu penso de verdade. A gente tem que trabalhar, claro, com a lei, porque ela é a vontade democrática das pessoas, expressa no papel. Bem ou mal, ela foi feita pelo voto, ela foi feita por pessoas legalmente eleitas e nós temos que respeitar a lei. Eu, há muitos anos atrás, quando assumi o Ministério Público, eu jurei respeitar a lei e todos nós temos essa obrigação. Não quer dizer que eu concorde sempre com ela. Eu vou respeitá-la, mas muitas vezes vou criticá-la e vou querer modificá-la. Né? Por isso que eu digo que a gente tem que... Eu digo, não, foi a Ana que falou, e eu achei que ela traduziu o que eu penso, que a gente tem que sim aproximar a mão do coração. Isso quer dizer o seguinte, lembrar para que serve lei. Para que ela existe? Ela existe para fazer bem as pessoas, para fazer justiça, que é um conceito maior do que lei. Né? Aquilo que é legal nem sempre é justo. E a gente tem que usar a lei para chegar até a justiça. Ela é um dos elementos, um elemento importantíssimo e super respeitável, mas não é o único elemento para a gente chegar até a justiça, aquele conceito que a gente tem no coração. Excelente. Doutor Casé, ai, gente, você ouvir quem entende do assunto é bom, né? E aí eu queria dar boa noite, porque entrou muita gente. Nós estamos conversando com o promotor Casé Fortes sobre as diferentes formas de pedofilia. Ele deu uma explicação brilhante para a gente e agora eu quero entrar na prática. Doutor Casé, como que a gente sabe que a criança está sofrendo uma agressão, um abuso? Quais são os sinais, os primeiros sinais que eles dão? É importante mesmo a gente saber esses sinais, sabe por quê? A criança, principalmente, o adolescente já fala um pouco mais, mas a criança dificilmente fala. Ela não fala por muitos motivos perfeitamente inteligíveis e justificáveis, né? A criança não fala porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque muitas vezes ela não entende o que está acontecendo. Ela acha que aquilo é normal, porque o parâmetro dela é o seu pai, a sua mãe. Às vezes estes são os agressores, ou as pessoas que permitem a agressão. Só um pequeno exemplo aqui, que ilustra bem isso. Há muitos anos atrás, eu participando de uma audiência, junto com uma juíza e uma psicóloga, ouvindo uma criança de 6 ou 7 anos, cujo pai, ou padrasto, não me lembro exatamente, a submetia a sexo oral, quase que diariamente. E essa criança contou isso para a gente de uma forma tão tranquila e até certo ponto inocente, que era uma coisa muito surreal no exato sentido da palavra, ou seja, aquela menininha pequenininha falando coisas ali que de arrepiar o cabelo, né? Nossa. E a gente ficou chocado com aquilo. Eu fiquei, a juíza ficou, a psicóloga ficou também. Ela percebeu que a gente ficou chocado e falou assim, todo pai não faz isso com a filha, não? Ou seja, ela achava que aquilo era o normal. Esse, às vezes, é um dos motivos pelos quais a criança não fala, sabe? Ela não entende aquilo como uma agressão. Então, é importante que a gente preste atenção nos sinais, porque eles sempre existem. Mais evidente, quando uma agressão mais grave e ela gera lesões, essas lesões podem ser um indício importante. Né? Por exemplo, lesões nas partes íntimas têm que ser muito bem explicadas sempre. Não se pode ignorar uma situação dessa, você tem que investigar. Né? Às vezes as crianças demonstram isso com um comportamento sexualizado precoce. Elas fazem, desenham ou brincam de coisas que elas não deveriam saber. Outro pequeno exemplo. Uma creche num bairro muito pobre. E nessa creche
que os menininhos tomavam banho e deram devolvidos aos pais no final do dia de banho tomado, deverzinho feito e tal. Uma criança bem pequena começou, durante o banho, a agarrar outras meninas, era uma menina, né, e levar a mão nas partes íntimas, querer beijar, né, e de onde ela tirou isso? Aí fomos investigar esse comportamento dela e descobrimos que, de fato, ela, infelizmente, estava sendo vítima de abuso sexual. Então, os principais sinais, o principal sinal que você tem que perceber numa criança é comportamento sexualizado precoce. Os outros sinais que existem são sinais comuns a trauma. O trauma gera alguns sinais, né? A criança muda o comportamento bruscamente, ela é triste, fica muito alegre, ou vice-versa, ou não quer ir a determinado local, ou não aceita determinada pessoa, né? Todos esses comportamentos contraditórios e estranhos são sinais que merecem investigação. Porque aí o que a gente faz, né? Se você está vendo sinais dessa natureza? Leva num psicólogo, né? Não coloca a criança contra a parede, não vai, socorro, meu Deus, arrancar os cabelos, não é isso. Tem que ter calma, conversar com um profissional para ter jeito para chegar na criança e no adolescente também, e conversar a respeito disso, conseguir saber o que está acontecendo, para a partir daí a gente tomar as providências. Primeiro lugar, cuidar de acolher a vítima. A gente sempre pensa na retorção, né, na resposta, na vingança, sei lá. E eu entendo isso. Mas isso tem que ser o segundo lugar. O primeiro lugar tem que ser acolher a vítima, que ela, como você disse no começo muito bem, não tem culpa. Né? Exatamente. Depois você tem que cuidar de punir o criminoso, porque isso também é prevenção. Ótimo. Até deixa eu te falar uma coisa, lembrar aqui que muitas vezes a pessoa não sabe, mas é obrigação de alguns profissionais comunicar quando sabem de violência, inclusive sexual, contra a criança, ou mesmo suspeita. Profissionais de educação e de saúde, principalmente. A falta dessa comunicação pode configurar até infração administrativa punível no Estatuto da Criança e Adolescente. Tem um comentário muito interessante da Ilana aqui, que ela fala que tem um caso gravíssimo de uma criança de 3 anos, que ela não queria vestir vestido, queria usar somente short, teve coceira e perdeu o sorriso. Estava nervosa e agitada. São sinais que você acabou de falar, né? Teve uma outra pergunta aqui que a Renata falou. Se o abusador, às vezes, está até dentro de casa, se a gravação... Muitas vezes. Se a gravação sem autorização é autorizada. Pois é. Ela está pensando em produzir prova. E é um pensamento justo. Primeiro pensamento, eu acho que deve ser sempre proteger. Se for possível proteger e produzir prova, fico muito feliz, porque aí nós vamos ter, né, um elemento aí para trabalhar. Você pode perfeitamente gravar uma criança que está sob sua responsabilidade. Você está autorizando. Né? Vamos supor, é seu filho, você pode gravar. Você está no filme, na gravação, no vídeo, você pode gravar. Né? Toda a prova tem um valor relativo, ela vale dentro de um contexto. Isso é um princípio jurídico. Né? Então, eu acho que a pessoa quer fazer isso, faça. Na pior das hipóteses, não vai ter contestação. E a gente tem contestação de tudo mesmo. Gente, são anos e anos aí enfrentando processos dessa natureza. A defesa mais comum que existe para abuso sexual, para estupro, qual que é? Foi culpa da vítima. No meu livro tem um capítulo lá que fala entrevista com o pedófilo. Fiquei umas 3 horas e pouco conversando com um sujeito condenado já. Ele estava cumprindo pena, né, já estava bem mais velho, até na cadeira de rodas, que ele de vez em quando saía e voltava. Tal. Mas o fato é que ele abusou de pelo menos 3 crianças pequenas. E foi uma coisa assim muito bem fotografado, filmado, provado, condenado. E eu falei com ele, eu só queria ouvir o seu lado. E ele falou muita coisa, a entrevista dele é bem interessante, ele começou meio tímido, depois começou a abrir o verbo, falando as coisas dele. E isso tudo foi filmado, sabe? E depois transcrito. Ele falou isso, que uma menina que ele estuprou tinha 7 anos de idade. E ele falou assim, mas doutor, ela me provocava, ela ia lá, pensa bem, aquela menina, desculpa que eu vou falar agora,
né? Repetindo mais ou menos o que ele falou, aquela menina novinha, bonitinha, cheirosinha, chegava, sentava no meu colo, botava a mão ali perto do meu... Sabe? Eu sou homem, né? Aí fiquei vou te contar uma coisa, nessas horas é difícil a gente controlar, porque claro que não é homem. Um cara que não respeita uma criança de 7 anos não é homem para mim, não. Homem eu falo no sentido de ser humano com hombridade, com honra. Homem ou mulher, né? Mas foi isso que ele falou. Para ele estava tudo normal, porque ela queria. Ela, 7 anos. Nojento. Nossa Senhora. Agora, se você pegar, é maluco, é doido, não sabe o que está fazendo? Não é nada disso, não. Ele sabe muito bem o que está fazendo, sim. Sabe que está fazendo errado, né? Poderia se controlar, poderia ser, sim, um sujeito honrado, e mesmo que uma criança chegasse ao ponto de fazer isso, e quando uma criança faz isso é porque ela não foi educada, ou seja, já está em situação de risco porque não está tendo dentro de casa a educação que deveria ter, né? Ele deveria mesmo assim respeitá-la, porque o adulto ali é ele. Isso, né? Mesmo. E falando de educação, é uma pergunta que eu tenho também e que eu defendo. Tem gente falando que a tradicional família brasileira não quer educação sexual na escola. E uma outra pergunta dessa ao Dr. Cazé, na sua opinião, qual a sua opinião para que haja uma educação sexual na escola? Doutor Cazé, eu já me permito responder, dando a minha opinião também, que eu acho que hoje em dia, num mundo tão globalizado, com tanta informação, as crianças precisam sim saber o que está acontecendo. E foi até na live da Luísa Brunet que nós discutimos isso. A criança tem que saber os nomes dos órgãos sexuais, sim. Porque ela estava explicando para a gente que teve um caso que ela ouviu, eu acredito que você também discute vários, que a criança chegou para a professora e falou que o menino tinha feito alguma coisa com o biscoito dela, porque eu acho que era isso, um apelido que a família usava. A professora falou, vai lá e pega outro. Então, eu acho que assim, chegou uma hora que é lógico que você respeitando a idade, a saúde mental das crianças, mas o que o senhor acha disso, da educação? Eu, outro dia, falei sobre essa questão aí da educação sexual. Depende, a gente primeiro tem que definir o que é educação sexual, né? Nada mais você pode pôr o nome que você quiser, do que ciência. Você mostrar ali coisas que todo mundo, todo ser humano precisa saber, mais cedo ou mais tarde. A família tem que ser o grande educador, inclusive da educação sexual. Então, ela tem que acontecer da forma adequada à idade, da forma que atender aos anseios, às escolhas, às preferências da sua família. Porque quem manda na educação do filho é o pai e a mãe. Então, nada disso deve ser imposto. Se o pai é de uma religião ou de uma orientação social, seja o que for, que deseja que a educação seja assim ou assado, isso tem que ser respeitado. Se ele é de outra orientação, isso tem que ser respeitado também. Então fala assim, eu não quero que meu filho aprenda isso até tal idade. Tudo bem, vamos respeitar isso. O outro, eu quero que aprenda. Vamos respeitar também. Né? Mas em algum momento, ela tem que ser dada. Repetindo, da forma adequada à idade. Exatamente. E de acordo com as orientações da sua família, que é quem determina isso. Agora, né? Sabe o que a gente tem até livros muito bons para isso, sabe? Livros infantis. Infelizmente, nós sabemos que no Brasil existem muitas famílias desestruturadas, né? Que a mãe sai para trabalhar, que é isso que a gente estava falando. Muitas mães solo, mães solteiras que cuidam das crianças, que trabalham um dia inteiro. Então, eu acho, igual você falou, respeitando a idade, respeitando o crença, mas eu acho que tem que ter uma educação, pelo menos para a criança saber, para não achar que é normal, igual a menininha falou. Sabe? Porque pensa bem, né? O parâmetro que uma criança pequena tem é o pai e a mãe. A mãe primeiro, né? A criança demora um tempo para entender que ela não é a mesma pessoa que a mãe, né? Já viu isso? A criança, quando ela nasce já, né? O bebezinho e tal, ela leva um tempinho, meses, para entender que ela não é a mesma pessoa que a mãe. Então aquilo é muito importante. A palavra de mãe é uma coisa importantíssimo, mais do que do pai, às vezes. A Bárbara está falando que só essa semana na cidade dela estão sendo investigados 4 casos de estupro de criança de 9 anos.
A Mônica está falando, se na escola suspeitamos de um caso de abuso, quais os primeiros passos do professor que ele deve ter para proteger as crianças? Se o professor suspeita de um fato, de um caso que pode ser um abuso sexual, pode ser um delito dessa natureza, ele deve relatar os fatos dos quais ele tem conhecimento ao promotor de justiça ou ao conselho tutelar. Ele tem essa obrigação legal. Faz parte daquele artigo que eu citei mais cedo. No início. Ótimo. Ele tem que informar isso, mesmo que seja uma suspeita. Ela fala assim, mas eu não tenho prova. A palavra do professor é uma prova em si. Mas ele vai relatar aquilo que ele viu. Porque a pergunta que eu vou fazer, e tenho feito, isso acontece, né? Assim, você está desconfiando com base em quê? O que você viu? E recebo respostas, por exemplo, um outro caso que está bem comentado até lá no livro também. A professora viu que o rendimento escolar de uma criança caiu vertiginosamente. Essa criança começou a falar, ia fazer até desenhos, ia fazer brincadeiras sexualizadas, incompatíveis com a idade dela. Né? Desenhar na carteira, ficou arredia, ou seja, ela mudou o comportamento. A professora percebeu isso. E a professora é importantíssima, o professor é importantíssimo, e eu não quero, assim, julgar mais responsabilidade no lombo de uma classe que já tem tanta e muitas vezes tão incompreendida e às vezes até não respeitada como deveria. Mas o professor é muito importante porque tem muitos abusos, muitos deles, a maioria dos abusos contra crianças pequenas acontece por pessoas muito próximas. E vamos supor uma situação que não é incomum, uma criança que sofre abuso do pai ou do padrasto ou da própria mãe. Acontece. Ou o que acontece por parte do pai e a mãe é omissa. Quem é a pessoa que pode socorrer essa criança? Às vezes é só a professora. Às vezes é a pessoa com quem ela vai ter contato e que vai poder perceber que isso está acontecendo. Né? Então, assim, você percebeu sinais dessa natureza? Converse, né, com um colega e comunique isso ao Ministério Público, ou seja, a Promotoria de Justiça, comunique isso ao Conselho Tutelar. Eu sei que o que eu estou falando não é fácil de fazer, não. É chato, é constrangedor, às vezes é difícil, mas você está numa escolha que ou você faz isso, ou você corre o risco de estar deixando uma criança numa situação de abuso, de violência, de tortura, que pode gerar até a morte, né? A Bárbara está falando aqui que ela sofreu um estupro aos 9 anos e depois aos 13. E agora eu estou escrevendo um livro sobre tudo que vivi e como superei. E hoje eu ajudo outras mulheres adolescentes. Bárbara, toda a minha simpatia e empatia a você. Quando a gente vê esse tipo de agressão, nós sabemos que as marcas são profundas na alma. Né? Você vê muitos adultos hoje com problemas de relacionamento por causa disso, e é o que a gente voltou desde o início. A superação, ela, para mim, não sei, não é o lugar de fala, porque graças a Deus eu nunca passei por isso, mas a superação, ela é muito difícil de ser alcançada por causa daqueles tabus que nós falamos do início. Então, Bárbara, toda a minha empatia para você, eu quero ver seu livro depois também. A Neuzinha está falando que ela trabalha com crianças de 1 a 4 anos e já separei com 2 irmãos, menino e menina. A menina mais velha sempre deitava em cima do irmão. Achamos estranho e o conselho tutelar foi informado. Foi o que você acabou de falar, né, doutor Cazé? Exatamente. Pode falar. Não, eu queria aqui mandar o meu apoio e minha solidariedade para a Bárbara também. E hoje, por acaso, eu falei uma coisa parecida com o que você falou, para uma moça lá de Ipatinga que passou por uma situação dessas. E disse a ela, porque acredito mesmo nisso, que uma grande maneira de você superar isso é uma demonstração de coragem e uma ajuda na superação. É exatamente o que ela está fazendo. É transformar essa raiva e tudo em indignação e em meio de ajudar outras pessoas. Ai, gente, tem muita pergunta aqui. Eu vou passando porque tem muita coisa para a gente
para a gente poder conversar aqui. Eu estou vendo que a Vitória está comentando aqui que as crianças sabem os nomes dos órgãos sexuais pelas músicas, filmes, etc. Eu gostaria de dar um exemplo, se ela está perguntando se a sexualização das músicas, se elas interferem no abuso, Vitória, é isso que você queria dizer? Eu vou me adiantar e falar que eu sou da geração do El Chan, né? Eu sou da geração que descia na boquinha da garrafa. Uma criança, quando ela está em um ambiente sadio, ela não sabe o que é a letra da música em si, né? Então, você vai... o que o doutor Casé falou lá, vai da educação em casa, e eu reitero da escola por saber que tem muitas famílias que não têm o apoio, e como a gente leu aqui, às vezes o abuso está acontecendo pelos próprios pais, né? Que o doutor Casé falou. Então, eu queria saber a sua opinião, doutor Casé, se o senhor acha que existe essa interferência nessas músicas em televisão. Eu acho que todos os atos de sexualização precoce de uma criança são extremamente prejudiciais. Quando você expõe, mesmo que a criança não saiba o que ela está fazendo, né, ela está se expondo, né, ela está virando aos olhos de um criminoso pedófilo, ela tá dando um recado para ele, ela está como se estivesse o provocando. Não que ela não tenha direito de viver a vida dela sem achar que vai fazer isso ou aquilo outro. Mas não acho adequado para criança certas músicas e certos comportamentos mesmo, não. Mas quem tem que cuidar disso é pai e mãe. Se existem esse tipo de música e tal, se isso é levado para a criança, é falha dos pais, que não podem deixar isso acontecer, né? Não pode deixar o seu filho ficar, né, se expondo. Até é o que a gente fala muito da questão da internet. Internet é coisa maravilhosa, coisa boa. Nossa, o melhor meio de comunicação que já inventaram. Criança deve usar? Deve. Criança deve usar sim, porque todo mundo usa e vai usar cada vez mais. Mas os pais têm que fiscalizar e têm que educar para o uso da internet também. Né? Você, quando está mexendo ali, navegando pela internet, você está no mundo. Tudo que acontece ali acontece de verdade. Tudo que você coloca na internet nunca mais sai. Os pais têm que... Não pode simplesmente pegar e pá, entrega a internet, vai, filho, mete a cara no mundo aí. Não, tem que fiscalizar, tá ali junto. Marcar horário, olhar aquela frasinha que eu ouvi dizendo que os meninos não gostam muito não, mas que eu acho que é a pura verdade. Não tem senha para pai e mãe. Até os 18 anos de idade. Quem manda é o pai, quem manda é a mãe, e tem que olhar tudo mesmo. Doutor Casé, é interessante que você está tocando nesse assunto, porque é um dos pontos que eu quero conversar com você, porque eu recebi muitas mensagens dessas, de pais e mães que têm os filhos nessa idade, dos 15 aos 17, 18 anos, que têm acesso à internet, igual o senhor falou, e o WhatsApp. Aí a menina começa a paquerar, o menino começa a paquerar, e mandam as famosas nudes. E aí o que acontece? Se espalha pela cidade, o pai fica com vergonha, a mãe fica com vergonha, a pessoa fica com vergonha. Eu quero saber, depois que espalha na rede, há alguma coisa a ser feita? As pessoas que espalham esse tipo de imagem, elas estão cometendo crime. Né? Você ter esse tipo de imagem, uma pessoa menor de 18 anos de idade, mesmo com 17 anos e 300 dias, ainda é menor de 18 anos de idade, a imagem dela não pode ser publicada porque é crime. Você ter essa imagem é crime, você publicar é crime, você produzir isso é crime também. Da lei da pornografia infantil, eu participei da redação dessa lei. Né? Bem, não tem muito como tirar isso da internet, não. Tem pais, às vezes, que entram com ações. Eu quero tirar isso da internet. Você vai ganhar ação, mas não vai conseguir, na prática, realizar isso, porque se espalha. Né? Mas as pessoas que divulgam esse tipo de imagem estão cometendo crime, sim. A gente tem que evitar que aconteça, através de educação e vigilância. Né? Porque depois que aconteceu, a gente pune. Se você pegar ali, não é difícil rastrear quem está passando isso adiante, não. É fácil.
né? Só que não volta atrás, já está espalhado. Uma outra coisa que eu sempre observo, e eu xingo os meus amigos assim, eu não tenho filho, né? Então eu vejo uns meus amigos que há anos eu não vejo, eu sei aonde a menina faz balé, eu sei aonde que a menina vai para a escola, eu sei os horários, porque o pai vai, posta, aí dá aquele famoso tag, né? Fala, fulana tá bonitinha, bailarina aqui na escola tal. O outro mora aqui na escola tal. Isso também é muito perigoso, não é, doutor Cazé? A gente dá informação demais, você está se expondo, você está fornecendo informação para pessoas bem intencionadas, que vão te elogiar e achar aquilo bonito, também está fornecendo informações para pessoas que vão usar aquilo para te ferir, para te roubar, para agredir seu filho. Agora, eu entendo que você quer mostrar seu filho, você quer que os parentes, que às vezes estão distantes, acompanhem o crescimento. Você tem um filho bonito ou fazendo uma coisa interessante, o pai e a mãe ficam orgulhosos e querem mostrar. Mas tem que ter cuidado com isso. Tem que ter um limite, não pode haver exagero, né? Eu, às vezes, não aguento, boto uma foto com meu filho, assim, mas eu procuro estar sempre junto, sabe? Para, pelo menos, a foto dele não ser aproveitada. Porque você sabe que tem gente que, às vezes, sem querer, dá foto para sites de pornografia infantil. Exato. Depois até separei uns aqui, ó. Ótimo. Para te mostrar, assim, já são sites que já saíram do ar. Não vai divulgar o endereço e também estão tapadas as partes que não podem ser mostradas. Mas só como exemplo, como a pornografia infantil é desenvolvida. Como tem gente que ganha dinheiro com isso. Isso, tem um comentário da Itamar exatamente sobre isso, que tem rede de pedofilia que captam as crianças na internet. Sim, tem mesmo. Isso que você está falando. Então tem mesmo. Ó, tem foto que é produzida com crianças que são, às vezes, até drogadas, são crianças colocadas em situações de sexo para produção de pornografia infantil, mas tem gente que gosta de fotos que, assim, a gente nem enxerga como que a pessoa pode ter uma atração sexual por aquilo, mas ela pega foto lá do seu filho, do meu filho, de todo mundo, criança nadando, criança no balé, aí não tem jeito, né? Porque agora, o que a gente pode é tomar muito cuidado, principalmente porque o adolescente, principalmente, isso é normal. Ele quer mostrar para o mundo que ele não é mais criança, que ele é adulto. Na verdade, ele não é nenhum nem outro. Ele está na fase de transição. É isso que é a adolescência, né? Só que é porque acontecem, às vezes, exageros. E a pessoa se expõe além da conta. E essas fotos são sempre furtadas. Às vezes tem aqueles caras que pedem lá o famoso nude de uma menina, de um menino e tal, e manda, e aquilo espalha para todo lado. Todas essas fotos são capturadas e são colocadas em sites à venda. Sempre isso acontece. Então a gente tem sites especializados, assim, que são fotos produzidas, vendidas, e tem aqueles sites também que se comprazem em divulgar fotos capturadas dos outros. Quer ver? Vou virar a câmera aqui, vou te mostrar um site. Esse aqui que eu vou te mostrar, ele é especializado em, olha ali, ó, em adolescentes, menininhas e crianças também, entre 9 e 12 anos. Ele vende para vários países ali as bandeirinhas, tá vendo? Uhum. O que eles chamam de ninfetas, lolitas, novinhas, etc. Nossa, meninas. Gente. Agora, a gente tem esse aqui, por exemplo, especializado em crianças. Cada foto dessas, isso aqui é só um detalhe. Olha só, tem páginas bem compridas aqui, a gente vê. Aqui a gente vê assim, ó, né? Isso aqui é um detalhezinho. Cada página dessas é um tema de pedofilia. Por exemplo, crianças sendo estupradas na escola, crianças sendo estupradas com um pirulito e coisas desse tipo. São fotos produzidas por crianças que às vezes são alugadas pelos próprios pais. Meu Deus do céu! Esses dias lá no Rio de Janeiro, foi preso um senhor e encontrado, você viu essa notícia? O lugar lá que ele trabalhava é modo de dizer, né? Isso nunca foi trabalho na vida. Mas ele tinha um estúdio fotográfico na casa dele, especializado em produzir pornografia infantil. Ele tinha
como é que eu vou dizer isso de uma forma aqui que não fique ofensiva, né? Pode falar. Tinha lá peças pseudo-eróticas com formatos infantis para introdução em meninos e meninas, né? Tinha lá correios onde as crianças eram amarradas e torturadas, crianças que eram obrigadas a simular sexo uma com a outra. Um senhor de uns 70 anos, mas ele não era o único que trabalhava ali, pelo visto, já estava funcionando há muito tempo, produzindo pornografia infantil. Né? Até aí vai um grande abraço para a doutora Paula Mari, delegada de polícia lá da... doutora Paula, hein? A Paula é joia, ela trabalha nesse caso aí, né? Entre outros tantos importantes que ela trabalha. Mas isso, eu tinha mostrado essas imagens aí em 2018, essas que eu te mostrei agora. E, infelizmente, isso continua acontecendo aí, né? As pessoas continuam ganhando dinheiro com pornografia infantil produzida e furtada da gente. Então, vamos ter muito cuidado ao expor nossos filhos. E eu só estou falando de pornografia infantil. A exposição também pode ser usada para outros tipos de golpe, né? Estelionato, para extorsões e tantos outros aí. Porque informação, de fato, é poder. Se você está dando sua vida aí de graça, né? Doutor Cazé, já que nós estamos falando disso, aonde que nós podemos denunciar? Quais são... Primeiro, gente, eu já vou falar o que eu falo em todas as lives. O doutor Cazé, ele veio aqui, está conversando com a gente. Manda mensagem para ele. Se tiver dúvida, ele é super acessível. Pode mandar. Eu demoro pra caramba, mas eu respondo. Não, ele é muito acessível. Isso é utilidade pública, mais uma vez. Então, doutor Cazé, pegou, descobriu. A Vitória até perguntou se pode fazer denúncia anônima. Quais os números ligar? Quais os programas que a gente pode procurar? Tá. Vitória, que nome bonito, né? Eu tenho minha primeira afilhada e minha primeira sobrinha chama Vitória também. Olha, gente, tem muitas formas de você denunciar. Você pode usar o Disque 100, o Disque 100, que vale para o Brasil inteiro, né? Você pode usar os telefones que existem em cada estado, cada um tem seu telefone próprio. E você pode também usar a internet. A gente tem a SaferNet, tem o site da Polícia Federal, que tem lá um local para fazer denúncia, identificada ou anônima, você escolhe. Né? Tem as ouvidorias dos ministérios públicos de todos os estados. O estado de Minas Gerais tem uma ouvidoria muito eficiente. E tem o que eu prefiro, mas ninguém prefere, que é o mais difícil, é o mais constrangedor, sem dúvida, mas é o mais eficiente, que é você chegar lá e falar com o delegado de polícia, com o promotor de justiça, com o conselheiro tutelar. Por que essa é a maneira mais eficiente, embora não seja a mais confortável, né? Porque você tem que sair de sua casa, ir lá, às vezes demora um pouquinho. Nós estamos evitando contato pessoal por causa do contágio aí da pandemia, mas é o mais eficiente porque quando você fala com um promotor, com um conselheiro, com um delegado, você dá as informações que você quer e você está sujeito a responder algumas perguntas também, para informar, às vezes, coisas que você não acha importante, mas que a gente precisa saber, e às vezes você sabe, né? Coisas porque a gente é que sabe lá como é que vai levar aquilo adiante. Então é bom você conversar com a pessoa, eu vou perguntar aquilo que eu preciso saber mesmo, para ver o que é possível fazer diante daquela situação. E quando a pessoa fala e coloca no papel ali o seu depoimento e assina, isso já é prova. Uma denúncia anônima é nada. A gente vai investigar, mas ela não é prova de nada. Mas sua palavra é prova. Eu posso, né, perfeitamente dar início a uma investigação com a sua palavra ali, porque você vai ter responsabilidade com aquilo que você vai falar. Porque é uma coisa muito séria você fazer uma denúncia de crime de pedofilia, né? A simples denúncia pode destruir a vida de uma pessoa. Exatamente. E se ela for falsa? Então é preciso muita responsabilidade com essas denúncias. E é melhor que elas sejam feitas pessoalmente, porque a pessoa está falando, olha, eu sei isso. E você não tem que temer aquilo que você sabe. Outra coisa também, ninguém precisa ter medo de criminosos pedófilos. São todos covardes, todos... Eu já recebi ameaça de morte algumas vezes na vida, normal, na nossa carreira,
Nunca por conta de pedófilo, abusador de criança, que são uns bundões mesmo, desculpa aí o termo. Isso. Né? Eles são muito machos lá com criança. Né? Se topar alguém do tamanho aí é diferente. Por isso que eu acho importante que a gente se manifeste. Se manifeste de qualquer forma, com qualquer dos movimentos, campanhas que existem. Proteja nossas crianças, carinho de verdade, todos contra a pedofilia, faça bonito. Toda a maneira de se manifestar é boa e é útil, porque ao se manifestar, você está dando um recado. Você está dizendo para o criminoso em potencial ou em andamento o seguinte: essas crianças aqui à minha volta, os meus filhos, meus amigos, meus sobrinhos, meus vizinhos, eles não estão abandonados, eles não estão negligenciados. Nós estamos aqui, nós estamos olhando por eles e nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Portanto, não mexa aqui na nossa área. Não mexa aqui, ó, porque nós estamos olhando. E isso inibe mesmo a ação desses grandes covardes que são os criminosos pedófilos. Não estou falando dos pedófilos clínicos, estou falando dos criminosos pedófilos. Aqueles que praticam crimes de estupro, de pornografia infantil, de prostituição de crianças e adolescentes, aqueles que ganham dinheiro com as criancinhas que ficam lá na praia oferecendo sexo oral para turista, aqueles que pegam aí uma criança pequena lá dentro do quarto onde ela não pode fazer nada e estupram, né? Tipo aquele bandido que estuprou lá a menina que engravidou, e eu fiquei tristíssimo com esse caso, mas o que eu não vi ninguém falar foi que aquilo não é novidade, não. Eu já vi vários casos desses, né, de eu crianças... estava lendo que a cada 15 minutos, eu não sei os números certos, acho que 3 crianças são abusadas no Brasil. O que eu estou falando é que chegou um ponto, gente, que nós estamos discutindo, não pode mais ficar normal, não pode mais ficar por baixo dos panos. Hoje nós temos rede social para fazer o que nós estamos fazendo aqui, debatendo, vamos atrás de informações, convide as pessoas que vocês admiram, que vocês têm acesso, para fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, no seu bairro, na sua vizinhança, com a sua família. Não precisa agora ficar, ai, não vou discutir isso. Tem que discutir sim, tem que proteger. Tem que discutir sim, porque nada disso é novidade. Eu escrevi um trechinho lá no livro, uma parte de história, adoro história. E a gente encontra registros de abuso sexual de crianças e adolescentes desde que o mundo é mundo, desde que existe registro. O que está acontecendo hoje em dia, e o que é muito bom, é que isso está aparecendo. A sujeira está sendo tirada ali debaixo do tapete, e é o primeiro passo para ela ser limpa. Né? A gente tem que exibir e mostrar, sim, não é para chocar nem ferir as pessoas, pelo contrário, é para evitar que isso continue acontecendo e todo mundo fingindo que não acontece nada. Porque se você for numa cidade e chegar alguém para você falar que a estatística diz que não acontece abuso sexual, que aqui não tem isso não, é porque tem e ninguém nem sabe que está acontecendo lá e ninguém está cuidando de nada. Então não tapem o sol com a peneira. Né? Tem que expor para poder tratar. No meu livro também eu estou citando demais, né? Porque eu quero mostrar. Isso mas que eu ia falar agora. Mas eu queria falar o seguinte: a gente ouve uma frase aí comum de se ouvir assim, como é que é? A ignorância é uma bênção. Né? Eu não acho que seja, não. Ignorância é covardia. O conhecimento é que é a verdadeira bênção, porque através do conhecimento é que a gente pode reagir. E não fingir que não está nada acontecendo. Você tem que saber das coisas para você poder fazer alguma coisa diante disso. Então, ignorância não é bênção nenhuma. Ignorância nunca é coisa boa. Doutor conhecer e agir. Nós estamos quase batendo a hora aqui, passou muito rápido. Eu quero que você fale do seu livro, e aqui é um ponto que eu queria discutir desde o início também. Quando o pedófilo é preso, há alguma brecha na lei que possa soltá-lo? O risco de ser solto e procurar a vítima é muito grande, e eu cito isso pelo o exemplo que eu ouvi você falando da menina que foi acolhida e no Natal voltou e o padrasto, o tio... Não chegou nem a ser preso aqui. Isso. Então, ele foi preso depois. Nossa, gente, desculpa, eu vou falar rapidinho porque eu quero aproveitar esses últimos minutos. A lei prende? A nossa lei é frouxa.
para começo de conversa. Vivo passando raiva com isso porque eu sou promotor de justiça. Então, eu quero isso, eu quero punição para bandido. E nos últimos anos, a nossa lei penal tem sido esfacelada. E não é só aumentar a pena, é cumprir pena. Ela começou a ser esfacelada com a lei de execução penal, que deu 1000 brechas, o que mais tem é brecha. Isso não quer dizer que a gente deve desistir. Pelo contrário, é aí que a gente tem que lutar mais. Eu falo muito sobre isso em alguns pontos. Eu queria convidar o pessoal para conhecer o canal do YouTube, Casé Fortes. Se inscrevam lá, por favor. Tô doidinho para chegar em 1000, nem é tanto assim, né? Aqui no Insta a gente tem muito mais, né? Isso. Mas para a gente poder usar melhor a plataforma lá, sabe? Por favor, se inscreva. E tem vídeo até falando sobre essa questão, exatamente. O que eu acho, com mais liberdade até, da nossa lei. Porque a gente passa muita raiva com isso. Porque promotor de justiça vive disso. Né? Se você passa raiva achando que a nossa lei é frouxa, imagina que eu todo dia, há 30 anos. Né? Então, olha, a gente tem que lutar, sim, para punir dentro da lei e para tentar modificar essa lei, para que ela fique mais firme, mais rígida, para, de fato, puna e iniba novos crimes daqueles criminosos, não só criminosos pedófilos, mas todos criminosos em geral. Né? Mostrar o livro. Espero que você goste. Critica. Quando você for receber, leia e reclame daquilo que você achar ruim. Nós vamos fazer um post, porque eu acho que nós temos que espalhar esse livro. O Dr. Casé mandou uma blusa que nós vamos sortear para quem estiver assistindo a live. Esse aqui foi a primeira edição, até modificou algumas coisinhas aqui na capa e tal, mas esse aqui é o antigão que estava aqui em casa. Gente, voltando aqui, estamos assistindo a live, vai lá, siga o Dr. Casé, comente, vai no YouTube. Eu acho que aqui nós ficamos com 50 pessoas assistindo a live toda. Entrando e saindo, nós tivemos muito mais que isso. Se inscrevam no canal do YouTube. Não tenham vergonha de comentar, não tenham vergonha de pedir ajuda. A Neide tá falando, bora lá, gente, se inscrever, ativar o sininho. A Neide tem um livro ótimo também, viu? E compartilhar. Senão o YouTube exclui a inscrição. E a Vitória, minha advogada, minha colega dos Estados Unidos, ela falando que os nomes de pedófilos condenados são divulgados. A gente esteve nos Estados Unidos lá e eu conheci essa lei. Bem, isso aí dá uma live falar sobre essa divulgação. Queria que fosse assim no Brasil, mas... Não, né? Gente, eu vou deixar agora com o Dr. Casé. Suas últimas palavras, fale do livro, fale do canal, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente esse tempo todo. Utilizem as redes sociais para utilidade pública. Chegou uma hora que não dá mais para voltar e fingir que está tudo normal, porque não tá. Vai, doutor Casé. Rizzi, eu estou muito feliz de te conhecer e de participar dessa live aqui com você. Foi muito legal falar, eu queria ter podido responder um monte de perguntas que eu vi passando aqui, mas para falar numa geral, prestem atenção naquilo que a gente tem de mais importante depois de Deus, que são as nossas crianças. Prestem atenção, foquem nelas. Participem das vidas das crianças. Isso é o mais importante. A gente dá atenção, dá amor, dá carinho, cuidar de fato das crianças é a melhor maneira de proteção. Ótimo. O canal, fala de novo, uma entrevista Rizzi. Casé Fortes. Vão lá no canal, tem umas entrevistas legais, tem umas pessoas famosas lá falando, tem o Padre Fábio, tem todo mundo, é bem eclético. Tem os Titãs e tem o Padre Fábio. Então, assim... Né? Cada um dando lá a sua opinião. Deixa eu ver, dá pra ver aqui, ó, o canal. Tem todos isso aqui na contra capa. A pedofilia. Gente, pegou no YouTube também, jogou o só colocar lá. Casé Fortes que vai. Todos contra a pedofilia. Vai sim. Doutor Casé, muito obrigada. Foi um prazer. Já quero me disponibilizar para qualquer coisa que o senhor precisar. Você, né? Que nós já ficamos amigos. Por favor. O que você precisar, estou à disposição. Gente, vocês que acompanharam, muito obrigada. Foi mais uma conversa maravilhosa. Vai lá, quem não assistiu, vai ficar gravado. Eu vi que tem muitas professoras. Espalhem a live, porque isso aqui, é igual a gente falou, é utilidade pública. Né, doutor Casé? E muitas perguntas que foram feitas estão respondidas nos vídeos lá, principalmente nos 2 últimos lá do YouTube.
Maravilhoso. Vejam Vai que é lá, legal. hein? Gente, depois eu vou lá ver quem é que tá seguindo, porque eu vou lá agora, viu? Ó, um abraço. Fiquem com Deus. Doutor Casé, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite. Fica com Deus também. Boa noite. Tchau. Tchau.